Evangelho de João, capítulo número 6, verso 37 ao verso de número 39. Quem achou, diga amém. Vamos ler juntos? Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas o ressuscite no último dia. Verso 38, vamos todos juntos, vamos lá? Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e amado Pai, nesse instante irei ministrar a Tua santa e poderosa palavra. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor tome a minha vida nesse instante, que seu Santo Espírito traga à memória tudo aquilo que deve ser ministrada, e que a sua palavra possa entrar no mais profundo da alma, do espírito, de cada vidinha, meu Pai, que está ouvindo essa palavra aqui nessa casa de oração, de cada irmão e irmã que está nos vendo através do site da igreja, e aqueles que nos ouvirão, meu Pai, mais para frente. Senhor, nós temos a plena certeza que a tua palavra é viva e eficaz, e mais contundente que uma faca de dois gumes. Então fale conosco, meu Pai, que seus anjos estejam ao nosso redor, que a paz do Senhor seja conosco. É que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glorificando ao Senhor, podeis assentar. O tema da mensagem dessa noite é, diga para o seu irmão, no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Essa semana eu pedi ao Senhor uma palavra que eu pudesse estar ministrando no dia de hoje, e o Senhor colocou isso em meu coração, e hoje à tarde eu separei algumas horas para estar montando esse esboço de ministração, da ministração da palavra. Eu confesso que antes de falar com vocês, essa palavra falou profundamente comigo. E quando o Espírito Santo fala conosco através da palavra do Senhor, algo de maravilhoso acontece. Espero que a tua vida seja tão abençoada quanto a minha está sendo através dessa mensagem, ok? Por isso que é importante a gente compreender a mensagem. É importante a gente estar atento àquilo que será ministrado. É importante a gente não desviar a nossa atenção, nem o nosso olhar para a palavra do Senhor. Satanás, neste momento, ele quer roubar a bênção de Deus. Ele quer roubar essa sementinha que é a palavra, pois ele sabe, tem consciência que essa palavra, quando germinada em nossos corações da maneira correta, frutifica uma grande árvore de bênção sobre as nossas vidas. Então, preste atenção nesse instante. No centro da vontade de Deus. Jesus Cristo, ele falando aos seus, ele fala que ele não veio fazer a vontade dele, porque 100%... Jesus era 100% homem e 100% Deus. Como homem, muitas vezes ele quis agir como homem. Senhor, até quando me deixarás com este povo? Mas como inteiramente Deus, ele sabia que ele tinha que fazer a vontade de Deus. É interessante que nós, seres humanos, nós temos muitas vontades. No dia a gente tem vontade de passear, temos vontade de viajar, temos vontade de trabalhar às vezes, temos vontade de comer, todos nós temos muita vontade de comer, e assim por diante. Nós temos N vontades, que nem sempre essas vontades são más ou são prejudiciais a nós. Mas existem vontades e planejamentos que nós queremos fazer para a nossa vidinha, nós mesmos. E eu quero lhe falar, meus irmãos, que existe um projeto maior, que é a vontade de Deus para nós. Nem sempre a vontade nossa é a vontade de Deus. Nem sempre aquilo que nós achamos que é bom para nós, realmente é bom. Nem sempre aquilo que nós planejamos para a nossa vida, está de acordo com o planejamento de Deus para nós. Ah, pastor, mas isso é tão bom que eu planejei, e por que será que Deus não vai conceder isso para mim? Meu planejamento é trabalhar tanto tempo, depois se aposentar, comprar uma chacrinha e viver em paz com a minha veinha, com o meu veinho.
A minha vontade e meu planejamento é esse. Por que será então que Deus não abençoaria esse meu projeto de vida, essa minha vontade? Pelo simples fato que eu e você somos pó e Ele é Deus. Nós planejamos e não é errado planejar, desde que nós coloquemos sempre diante desse planejamento que seja feito segundo a vontade de Deus. Nós iríamos certamente deixar de passar muitas dificuldades se a gente fizesse a vontade de Deus sobre nós. Então nessa noite eu quero falar sobre a vontade de Deus sobre nós, para a nossa vida. Como identificar quando é a vontade de Deus ou quando não é. Ah, pastor, tudo bem, eu quero fazer a vontade de Deus, mas qual é? Quem já fez essa pergunta aqui? Eu já fiz algumas vezes. Senhor, tudo bem, eu quero fazer sua vontade, mas qual é a tua vontade? A importância de fazer a vontade de Deus. Quais os malefícios e os benefícios de quando nós fazemos a vontade de Deus ou quando nós negligenciamos em fazer a vontade de Deus. Então diga assim: nessa noite nós vamos aprender 5 verdades sobre a vontade de Deus para nós. Fala para o seu irmão: nesta noite nós vamos aprender 5 verdades sobre a vontade de Deus para nós. Quem quer aprender aqui nessa noite, meu irmão? Abra a vossa Bíblia no Mateus capítulo de número 4, verso 18 e 19. Mateus 4, 18 e 19. Diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Preste atenção. Ninguém tem um ministério de banco. Você sabe qual é o ministério de banco? Não, eu já venho na igreja, estou sentadinho aqui, está ótimo para mim. Não, também não quero ministrar o evangelho no meu trabalho, que dá muito trabalho. Então eu sou o crente 007, sou espião. Na minha família também ninguém precisa saber que eu sirvo ao Senhor. O meu ministério é de ficar sentado ouvindo a palavra de Deus. Eu quero te falar, não existe ministério de banco. Todos nós que somos do Senhor Jesus Cristo, somos chamados pelo Senhor para trabalhar para o reino dele, de um jeito ou de outro. Não estou falando de cargo eclesiástico. Às vezes você não tem cargo eclesiástico nenhum e você é um evangelista nato, é uma evangelista nata. Às vezes você não tem um cargo pastoral, mas os seus conselhos, inspirados pelo Espírito Santo, abençoa muito mais vida do que muitos pastores por aí. E algo que eu aprendo nessa passagem bíblica: Deus não chama desocupados nem preguiçosos para o reino dele. Todo mundo que o Senhor chamou para o trabalho estava fazendo alguma coisa. Davi, o que ele estava fazendo quando Samuel foi na casa do pai de Davi? Estava cuidando das ovelhas. Quando o Senhor foi chamar André e Pedro, onde eles estavam? Pescando. Quer ser usado por Deus? Não seja preguiçoso. Seja trabalhador. O trabalho, ele dignifica o homem. Senhor, eu quero ser advogado. Eu quero ser um empresário. Eu quero ser um grande administrador. Aí liga para o camarada 10 horas da manhã. Cadê o camarada? No 5º sono. Não, pastor, aqui Jesus fala comigo no sono. Então, o Senhor dá os seus enquanto dorme. Então eu durmo bastante, o Senhor me dá bastante, vai. Entenda isso. Se você quer fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus, primeiro passo, você tem que ser trabalhador. E
trabalhadora. Não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Acordar de manhãzinha, pegar condução, chegar no trabalho, às vezes ouvir o que não quer, engolir sapo. Às vezes você não engole nem sapo, já está uma lagoa de tanto que você está engolindo já. Enfrentar aquele patrão que aquele dia não está muito bem, para ter o sustento do seu dia a dia. Deus se alegra de pessoas trabalhadoras, meus irmãos. Para a gente fazer a vontade de Deus e querer estar no centro da vontade de Deus, nós temos que querer trabalhar. Eu admiro as mulheres que cuidam das casas. Admiro a Lili, todas as irmãs que cuidam dos lares. Se tem um trabalho que é ingrato, é o trabalho no lar. Porque a mulher limpa a casa inteira, lava todas as roupas, e depois de 2 dias, a casa está suja. Estou sendo otimista, né? Um dia. A noite está sujo. E sapato para um lado, e tênis para o outro, e roupa de um lado. E quem tem 3 em casa, filhos ainda? O negócio é sério. E eu admiro as mulheres que têm esse dom de casa. Não é fácil. Às vezes eu vejo alguns homens querem reclamar das vossas esposas que não trabalham fora, né? Eu gostaria que invertesse o papel. Faz o seguinte, então. Inverte os valores. Um dia a esposa fica no seu lugar e você fica no lugar da sua esposa. Não aguenta, né, Breia? Teve um programa de TV que era o seguinte. Era 1 semana ou 2 semanas da mulher no spa. Então, o programa era o seguinte. As mulheres dos lares iam todas para um spa. E os homens iam assumir o local das mulheres. E ao fim de cada dia, os maridos iam falar, dar uma entrevista, né? Meu irmão, teve um camarada que eu fiquei com dó. No final da primeira semana ele começou a chorar. Eu não aguento mais. Eu tenho que parar. Aí mostrava a esposa lá no spa, toda feliz, né? Então, mulheres, a vossa obrigação é cuidar do lar dos filhos com o auxílio do marido. Você não tem a obrigação de sustentar o lar, não. A obrigação é do marido. É claro que, como nós estamos hoje, no dia de hoje, no mundo capitalista que vivemos, é necessário muitas vezes que a esposa trabalhe também para complementar a renda do lar. Mas se você tiver a opção de sustentar o seu lar com o vosso trabalho, o ideal é a mamãe e a esposa ficarem em casa. Porque é muita coisa para a mulher. Aí a mulher tem que cuidar de toda a casa, ainda tem que trabalhar. É difícil? Não é fácil. E mulheres, se o teu marido lhe dá a liberdade para você ficar só no lar, cuide do lar com muito agrado. Tome cuidado quando o marido chegar, que não esteja uma bagunça a vossa casa, porque é obrigação sua. Tome cuidado com isso para que Satanás não entre nessa brecha. Voltando, Deus chama homens e mulheres trabalhadores para o teu reino. Amém? Então, se você quer estar no centro da vontade de Deus, primeira coisa, não pode ser preguiçoso. Quem está compreendendo aqui, meu irmão? Ah, pastor, mas se o senhor me chamar para tal coisa na obra, eu não sei fazer. Deus chama e capacita quando a gente é trabalhador. Amém? Segundo, Mateus 16, 24. Mateus 16, verso de número 24. Glória a Deus. Mateus 16, verso 24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Vamos todos juntos? Vamos lá?
Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, para que eu esteja no centro da vontade de Deus, é necessário que eu renuncie a mim mesmo. E o que é renunciar a si mesmo? É renunciar à nossa própria vontade, meus irmãos. Confesso que hoje, para acordar, para vir para oração, o anjo teve que bradar lá em casa. Meu irmão, estava uma chuvinha gostosa de manhã. Aquele barulho de chuva, né? Meio friozinho. Deitado lá da minha esposa. E a Ana Clara no meio. Eu gosto de dormir em cima da cobertor de... Que cobertor lá, né? De microfibra. Quando tocou, eu falei, não, é o inimigo que está tocando esse alarme. Mas dentro de mim, eu sei o compromisso que eu tenho com o reino de Deus. Eu preciso orar pelos casais da igreja. Então eu vou. 8h05 eu estava aqui orando junto com o Cavalieri e os irmãos. Para querer estar no centro da vontade de Deus, é necessário a gente negar a nós mesmos e as nossas vontades. Sabe por quê? Às vezes é lícito, é justificável a gente não fazer algumas coisas que Deus quer que nós façamos. É compreensível, mas para o reino não justifica. Pastor, eu trabalho a semana inteira. Acordo tarde. Então para ir na igreja, domingo é difícil para ir. Pois é. Mas eu quero lhe falar que aquele que segue até Jesus tem que negar-se a si mesmo. Você quer chegar onde Deus quer te levar? Pague um preço. Tem que pagar preço. Tem que renunciar a si mesmo. E não é fácil, meus irmãos. Renunciar à nossa vontade. Aí eu tenho um compromisso de visitar tal pessoa, mas justamente nesse dia eu tenho uma festa de arromba em tal lugar. Mas já me comprometi de visitar a irmã Joaninha que está passando. A irmã Joaninha vai entender. Ô irmã Joaninha, ela que pintou, nunca fala que é a verdade, né? Ó, pintou um imprevisto. E aí eu não vou poder ir, mas eu vou outro dia. Quantas situações já aconteceu comigo de ter compromisso com a igreja e aparecer um dos maiores eventos maravilhosos para eu ir. Eu falar, eu não vou porque eu tenho um compromisso na obra do Senhor. Não foi nenhuma, não foi nem duas, não foi nem três, não foi nem 4. Viagens maravilhosas, locais maravilhosos, almoços maravilhosos. É errado? E não. Mas se eu tiver um compromisso com o reino de Deus, eu não posso abrir mão. Sabe por quê? Porque aqueles que servem a Jesus têm que colocar o reino dele em primeiro lugar. Pois quando nós colocamos o reino dele em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas em nossas vidas. Para estar no centro da vontade de Deus, é necessário colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, meus irmãos. É renunciar. É renúncia. É renunciar ao nosso querer e a nossa vontade. Renunciar, meus irmãos, é a gente abrir mão de algo que às vezes a gente quer muito. Ai, pastor, estou procurando um gatinho, encontrei um gatinho maravilhoso. Só que ele não quer saber de Deus, mas Deus faz a obra. Faz sim. Gatinho arranha. Do mundo, tem que tomar muito cuidado, porque é um jugo desigual. Eu quero muito, eu preciso, mas eu sei que não é vontade de Deus fulano para minha vida, ou fulana para minha vida.
O pastor Cláudio Duarte, ele conta um episódio que a mulher chegou para ele, falou assim: pastor, eu queria a sua opinião. Eu amo demais o meu namorado, eu quero casar com ele, só tem um problema, ele bate na mãe dele. Você acha que eu devo casar? Ele falou: acho. Coitada da veinha, né? Tem que parar de apanhar para você apanhar por ela. Ô pastor, mas você não quer saber a verdade? Ah, então não vou querer mais. Sinto pela veinha. Você viu esse, filho? Para estar no centro da vontade de Deus, é necessário a gente renunciar àquilo que muitas vezes nós queremos demais. Às vezes é um trabalho. Esse trabalho eu vou ganhar muito dinheiro, mas Deus não vai se agradar muito. O que é? Gerente de motel. Não vai dar isso. Vendedor da Pirassununga 51. Confesso que tem algumas profissões que não tem. É difícil. Pastor, mas eu vou ganhar muito dinheiro. Eu fui de uma igreja que o bispão um dia chegou para mim e falou assim: pastor Alcovo, uma bênção. É uma bênção. Nós vamos arrumar um patrocinador para rádio. Eu tinha programa de rádio. E ele vai bancar tudo. Falei: maravilha! Quem que é o patrocinador, bispão? É a Souza Cruz. Do cigarro? Do cigarro. Bispão, aí não dá, né? Imagine. No meio da programação, Marlboro. Dê uma tragada para a sua vida. Depois volta. Jesus é bom. Jesus cura você do vício do fumo. Quem está compreendendo isso, meu irmão? Para a gente estar no centro da vontade de Deus, é necessário a gente renunciar a nós mesmos. Às vezes é renunciar a amizades. Quando a gente vai para Jesus, automaticamente o nosso ciclo de amizade muda. Porque Deus vai deixar do teu lado aqueles que realmente querem o seu bem. E não estou falando necessariamente só crente, não é isso. Eu tenho amizade com pessoas que são espíritas, que professam o espiritismo, e enfim, não tenho problema nenhum com isso, né? Mas o problema é que é quando essas pessoinhas interferem na sua fé. Porque as pessoas têm um grande problema de quando aceita Cristo como Salvador e começa a caminhar na fé, fica muito preocupado com os amigos, porque os amigos não vão entender. Eu quero lhe falar: amigo que é amigo está do teu lado em todos os momentos, inclusive quando você decide com a tua fé. Amém? E para estar no centro da vontade de Deus é necessário a gente ser de Jesus e confiar em um Senhor Jesus e não deixá-lo por nada, nem por amizade. Terceiro, abra comigo Mateus capítulo de número 4, verso de número 1. Mateus 4, verso de número 1. Muitas vezes eu e você, nós nos perguntamos: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, seja feita a tua vontade. E aí você pergunta: mas qual é a vontade de Deus para mim? Senhor, eu quero realmente fazer o teu querer, mas como eu vou saber o teu querer para a minha vida? Às vezes em certa situação, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, dentro da sua vida, que você precisa ter a direção e o norte de Deus. Tem algumas pessoas que acabam se ficando dependente de pastores e profetas. Pastor, eu tenho que fazer tal coisa, ora por mim. Aí eu vou em tal igreja que tem o revelamento e a revelação, e lá Deus vai usar uma pessoa para saber se é para eu fazer tal coisa. A gente fica muito dependente disso. Não que Deus não use, Deus usa no tempo certo, na hora certa. Mas 90% das vezes que precisamos ter uma direção de Deus, é o Espírito Santo que vai falar diretamente conosco. Presta atenção nesses dois versículos que nós vamos ler. Mateus 4, 1, depois Hebreus 3, 7. Diz assim:
Mateus 4:1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem conduziu Jesus ao deserto? O Espírito Santo de Deus. Hebreus 3:7. Hebreus, capítulo número 3, verso de número 7. Diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Como eu sei o que é a vontade de Deus para a minha vida? Quando eu ouço o Espírito Santo falar comigo. E quando eu sei que é o Espírito Santo falando comigo, você pode se perguntar: como eu sei então, pastor, que é o Espírito Santo falando comigo? Quando nós temos comunhão com Deus. E aí nós vamos voltar o que a gente sempre fala: o que é ter comunhão com Deus? Vida de oração, vida na palavra de Deus, em comunhão com os irmãos, na casa do Pai, buscando a Deus e buscando o reino dele. Situações mais difíceis da minha vida, eu ouvi a voz de Deus. Hoje eu tenho a empresa Via Frags junto com os sócios, com os irmãos. O começo foi muito difícil, porque eu tinha acabado de ser mandado embora, eu precisava iniciar alguma coisa, só que eu não tinha dinheiro nenhum. E teve alguns meses que o que eu ganhava vendendo essência não pagava o que eu gastava no mês com a minha família, era pouco, né? E teve algumas vezes que eu falei: Lili, eu vou procurar serviço. Eu vou mandar currículo para alguns lugares, eu preciso de um salário fixo, eu preciso de uma garantia, porque tenho você, tenho um lar, tenho o Luquinhas, e não dá. Eu lembro que até mandei para uma empresa, mas não tive resposta, e depois o Espírito Santo falou comigo que era para eu me sossegar e me acalmar, que ele tinha algo grandioso para mim lá na frente. Eu ouvi a voz de Deus. E eu tomei a decisão certa. E o Espírito Santo fala com todos aqueles que têm um coração sincero perante Ele. Eu quero lhe falar: se tu tem uma decisão a tomar, e você precisa saber qual decisão correta, não ouça o teu coração, ouça a voz do Espírito. Não vai pela tua vontade, mas vai pela vontade de Deus sobre a tua vida. Por mais difícil que seja, essa vontade que você sabe que é a vontade de Deus é o melhor para ti. Quantas vezes nós vemos no Evangelho Paulo falando: e eu fui impelido pelo Espírito Santo de ir para tal lugar, e o Espírito Santo me levou para tal lugar. O mesmo Espírito que falava com Paulo há 2000 anos atrás é o mesmo Espírito que fala hoje, em 2014, com nós, aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. Ouvir a voz do Espírito de Deus, tem que ter comunhão com o Senhor, tem que parar de perder o tempo com aquilo que não é luz, meus irmãos. Internet é maravilhoso, desde que você saiba usá-la. Agora ficar no WhatsApp 5, 6 horas por dia não vai te trazer a voz. Entenda isso. O Espírito Santo não fala por WhatsApp. Não vai mandar uma mensagem: eis meu filho, que a decisão que você tem que tomar é essa. Aí você abaixa lá o download, é o Espírito Santo falando. Se aprofunde em Deus, não é errado. Errado, tudo que é excesso é errado, meu irmão. Tudo aquilo que é em demasia sobre a nossa vida se torna um pecado. Até ficar 24 horas dentro da igreja se torna pecado, porque você vai largar o seu trabalho e o seu lar, você vai ficar sem serviço e sem mulher. Também é errado. Quem quer ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? É uma vida de comunhão com Deus. Essa casa de oração foi iniciada porque nós ouvimos a voz de Deus.
Dentro do ocorrido que aconteceu conosco, do desligamento da outra igreja, era mais fácil cada um congregar na sua região. E confesso que para eu e para Lilian seria ótimo isso. Nós morávamos na Vila Medeiros e congregávamos na Barra Funda, não, ali era Nossa Senhora do Ó, Ponte da Freguesia do Ó. Olha o transtorno que era para a gente ir sem carro. Com o ocorrido, eu não poderia, eu e a Lili, tomar a decisão de congregar embaixo, na rua debaixo da minha casa, tinha uma metodista. Não poderia congregar lá? Poderia. Mas eu sabia que não era a vontade de Deus. O Espírito Santo falou conosco para iniciar essa obra. E se hoje nós estamos aqui, sendo abençoados com este ministério abençoado, é porque lá atrás nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus. Está vendo a importância de saber qual a vontade de Deus para nós? A vontade do Espírito Santo? Estou terminando. Quarto. Mas pastor, quais são os malefícios quando eu não quero fazer a vontade de Deus? Deus deu algo para todo ser humano desse planeta Terra, que se chama livre-arbítrio. Você pode colocar algo nas suas ventas aí, na sua mente, e decidir que você não quer fazer a vontade de Deus, porque não é, segundo o seu conceito, não é bom para você, e fazer a sua vontade. Mas eu quero lhe falar que tem as consequências disso. A gente colhe as consequências quando a gente não quer fazer a vontade de Deus. Quer um exemplo disso? Abra comigo em Jonas, capítulo de número 1, versos 1 e 3. Vamos conhecer aqui a história, muitos já conhecem, de um personagem bíblico que sabia qual era a vontade de Deus para ele, mas ele não quis. O que aconteceu com ele? Jonas, capítulo de número 1, verso 1 a 3, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Verso 4: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Preste atenção. Deus chega para Jonas e fala: Jonas, você vai até Nínive pregar para este povo, porque o pecado deste povo tem subido às minhas narinas, e eu vou destruir esse povo, se esse povo não se arrepender. Vai até lá. Preste atenção. Os ninivitas, era um povo extremamente cruel, que havia já matado muitos dos seus conterrâneos hebreus do reino do norte. E Deus chega justamente para Jonas, para ir ministrar a palavra de Deus lá em Nínive, para aqueles que feriram muitos dos seus irmãos. A gente julga Jonas, mas muitos de nós não querem ir também. O que ele fez? Se Nínive é aqui, eu vou para lá. 4.000 quilômetros de distância. Eu entro nesse barco, eu fico no porãozinho lá do barco e ninguém vai saber que eu estou aqui, fujo e está tudo certo. Deus manda uma grande tempestade, o barco está indo a pique. E aí tem revelação divina, o capitão do barco fala que alguém que estava ali, que estava surgindo isso, e ele conta a história para o capitão. Capitão, então é você o motivo dessa revolta de Deus. E jogou ele ao mar. Um grande peixe o engoliu. Não sabemos se foi baleia. Fala só que é um grande peixe. E pelos estudos do nosso presbítero Alberto, tem a baleia. Qual que é a baleia, irmão? Azul. Que o coração dele cabe um fusquinha. Não é isso? É isso aí. Não sei se foi a baleia azul.
Mas que existe peixes gigantes e cabe uma pessoa lá dentro, sim. E no ventre do peixe, ele se arrependeu. 3 dias. Senhor, eu agradeço por eu não ter sido engolido por esse bicho. Que eu estou num lugar reservadinho aqui. Mas me tira daqui, Senhor. Imagine o breu, os barulhão por dentro daquele bicho. Até que ele se arrependeu e Deus fez o transporte para ele. Quando o grande peixe o jogou, aonde jogou ele? Em Nínive. Só faltou o peixe falar, chegou. Estação Nínive. Cai, pum, cai lá. E aí segue essa história. Ele com muita rebeldia, mas ministrou a palavra. O povo se arrependeu, marcou um jejum e Deus perdoou o pecado do povo e o povo não foi destruído. Jonas sabia qual era a vontade de Deus? Sabia. Mas ele não queria fazer. Eu quero lhe falar, meu irmão, te perguntar. Qual ventre de peixe que você está nessa noite? Que peixe que é que te engoliu? Que Deus te falou para fazer algo e você ficar lutando contra Deus. Isso eu pede tudo, Senhor, mas menos isso. E você está dentro do peixe, meu irmão, sofrendo as suas devidas consequências. E paga o preço. Sofre quando Deus tem um chamado para nós e nós sabemos qual é a vontade de Deus e nós não queremos fazer. Imagine se eu tivesse tomado a decisão de não iniciar a igreja Avivamento em Cristo. Você tinha noção de como estaria a minha vida? Sabe por quê? Através dessa atitude que eu tomei, que eu sabia que era a vontade de Deus há quase 7 anos atrás. Deus sabia que haveria de centenas e depois de anos milhares de pessoas que seriam beneficiadas através dessa decisão que nós tomamos. Agora, vê para a tua vida. Isso que Deus tem falado para você fazer e você tem negado. E você está sofrendo as consequências porque você tem negligenciado a voz do Espírito Santo sobre a tua vida. É muito sério isso. Nós temos o livre-arbítrio de não querer. Ok. Não vai aparecer um anjo com uma espada falando, é isso que eu estou aqui. Se você não fizer, eu corto sua cabeça. Não. Em que ventre de grande peixe que você está nessa noite? Mas nessa noite é noite de arrependimento. Essa noite é noite do peixe te julgar aonde Deus quer que você esteja. Você pode glorificar a Deus. Quinto, vou terminar. Agora o outro lado da moeda. Quais são os benefícios quando estou no centro da vontade de Deus? Agora nós vamos ver um outro personagem bíblico que fez a vontade do Pai. Gênesis 37. (37) 27 e 28, depois nós vamos ler os outros versos, ok? Gênesis 37, versos 27 e verso de número 28. Nós vamos falar de um homem chamado José. Gênesis 37, 27 e 28 diz assim: Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Os seus irmãos se revoltaram contra José, porque José teve sonhos, e esses sonhos demonstravam que José ia ser sobre os seus irmãos, e a inveja tomou conta dos seus irmãos.
Eles não o mataram porque sabia que ia ter consequência disso. Então eles acharam por bem vender como escravo. Vendeu José como escravo. E José padeceu e sofreu. Mas Deus tem os seus caminhos. Aonde José foi parar? Abra comigo aí. Gênesis 39, versos 5 e verso 9. Gênesis 39, 5 e 9. José ele foi parar na casa de Potifar, governador do Egito, um homem muito importante. Olha o que aconteceu com José. Gênesis 39, 5 a 9, diz assim: E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. José era segundo o coração de Deus. Era um homem que sabia qual era a vontade de Deus para ele. E tudo que ele fazia prosperava, mesmo sendo escravo. Estando no centro da vontade de Deus, meu irmão, muitas vezes vai acontecer afrontas de Satanás para nos desviar desse caminho. Muitas vezes quando nós estamos do jeito que Deus quer, vai aparecer manjares neste mundo para nos desviar da vontade de Deus. Tome cuidado. Por isso que a palavra fala que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Não se sinta o super crente. Não se sinta aquele que é imbatível. Se humilhe sempre na presença de Deus. Olha o que aconteceu com José. Verso 6 do Gênesis 39. E deixou tudo o que tinha na mão de José, Potifar, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu penhor, do seu senhor, pôs os olhos em José e disse: Deita-te comigo. A mulher de Potifar, quando viu José, aquele homem bonito, falou: é este. Potifar foi dar suas bandas, estou sozinho em casa com José. José é escravo, preste atenção no contexto, é muito importante saber. José escravo não tinha direito a nada. Pode ser que há muitos anos não tinha contato com mulher nenhuma. E ele já se vê numa posição de gerente da casa de Potifar, um mordomo de excelência, e a mulher do dono ainda está dando em cima dele. Muitos falariam, é Deus no negócio. Uma casa como essa, sou gerente de tudo, mando, ainda uma mulher dessa que não era feia pelo jeito. Vou fazer a festa. Olha a atitude de José. Verso 7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs olhos em José e disse: Deita-te comigo. Verso 8. Fala assim: José é crente. Fala assim: José é crente. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Verso 9. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como pois faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Você pode glorificar a Deus pela vida de José? Fulano, é o seguinte, você é muito bonita, é muita areia para o meu caminhão. Tá certo que eu estou tanto tempo sem ter um contato com uma mulher, mas é o seguinte: o seu marido confia em mim, e além disso e acima disso, eu temo a um Deus Todo-Poderoso. Que mulher de Potifar que está querendo, que Satanás está querendo colocar no teu caminho para você perder a bênção de Deus, meu irmão? Qual é a situação que está acontecendo contigo?
na sua vida, que você sabe que aos seus olhos, enche os seus olhos. É um desejo muito grande, mas você sabe, se você entrar por este caminho, você vai sair da face do Senhor. Você vai se perder, vai sair dos caminhos do Senhor, vai sair do centro da vontade de Deus. Tome cuidado, porque muitas vezes, quando estamos fazendo a vontade do Pai, se levanta pessoas para querer acabar com a nossa fé e a nossa caminhada. Situações para a gente se entristecer. Seja firme até o fim. Sabe o que aconteceu com José? Acompanhe comigo, Gênesis 41, verso 38 a 44. Essa mulher arrumou uma calúnia contra José. Ela pegou uma parte da capa de José e falou para o seu marido, Chifronésio Potifar, que José tinha atacado, e ele acreditou, e aí José foi preso novamente. Só que dentro da cadeia Deus honrou ele novamente. E aí o Faraó teve uns sonhos doidos sobre vaca gorda, vaca magra, e aqueles sonhos ele não sabia interpretar. Resumo da história: ficaram sabendo que tinha um homem preso que revelava tudo e sabia interpretar sonho. Foram chamar quem? Quem foram chamar? José. E aí José falou tudo para o Faraó que ia acontecer. Olha o que aconteceu com José. Gênesis 41, 38 a 44, presta atenção. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Fidelidade com Deus, compromisso com o Senhor. Não se desviou do centro da vontade do Pai. Deus o colocou e honrou. Eu quero lhe falar, meus queridos. Como diz aquele louvor: existe um lugar onde dinheiro não compra, onde a fama não pode me alcançar. É debaixo das asas do Altíssimo. É estar diante da presença de Deus e no centro da sua vontade. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, o milagre acontece. As coisas cooperam para o bem. Deus arruma estratégia para te abençoar em todas as áreas de sua vida. Mas você tem que estar no centro da vontade do Senhor. E para estar no centro da vontade do Senhor, muitas vezes você vai ter que desagradar muitas pessoas. Muitas pessoas. Você tem que ser fiel a Deus. Os manjares deste mundo, você tem que abrir mão. Os laços de Satanás sobre a tua vida, você tem que fugir para viver o melhor de Deus para a tua vida. Vocês querem viver o melhor de Deus? Vocês querem viver aquilo que Deus quer para vocês? Não é a tua vontade, é a vontade dele sobre a tua vida. É muito melhor do que você imagina. Se coloque em pé nesse instante. Feche seus olhos.
Pode ser que você esteja caminhando com Deus e você já fez várias vezes essa pergunta: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? E por diversas vezes você tem orado: Senhor, seja feita a tua vontade, mas lá no íntimo você sabe que você não estava fazendo a vontade do Pai, estava fazendo a sua própria vontade. E hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia que o Senhor marcou na história de nós nos arrependermos dos nossos falsos caminhos e querer entrar pelo caminho da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo, dentro da sua inteira vontade. Você que nessa noite, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos vendo através do site da igreja, que sabe que é o Espírito Santo que está falando contigo e quer fazer uma oração comigo, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração nesse instante. Eu quero orar com você nesse instante. Eu quero orar contigo. Eu sei que Deus, pela tua infinita misericórdia e bondade, há de ouvir este clamor e vai lhe colocar no caminho que Ele quer para ti, o caminho perfeito, no centro da sua vontade. Eterno Deus, eis aqui os teus filhos nessa casa de oração. Eis os seus filhos que estão nos vendo através do site da igreja e outros que estarão nos ouvindo e vendo através da internet, em diversos meios de canais de comunicação. Que seu Santo Espírito possa agir em cada vidinha, que seu Santo Espírito possa falar a cada um deles qual é a tua vontade, que eles possam ouvir a tua voz, Espírito Santo, que eles possam ser sensíveis à sua voz, que eles possam renunciar a si mesmo todos os dias, que eles possam dar crédito à tua palavra e ter comunhão contigo, Espírito Santo, através da oração, através do jejum, através da intimidade para contigo. Senhor amado, que eu e cada um dos meus irmãos possamos estar não no centro da nossa vontade, mas no centro da tua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável. Nos ensina, Senhor, a caminhar, a fazer o teu querer. Nos ensina a desviar do mal, Senhor. Nos ensina, meu Pai, a não entrar no laço do passarinheiro e nem nos manjares do mundo, mas antes, meu Pai querido, fazer o teu querer. Entrar no gozo do teu reino. Eu sei, Senhor, que nessa noite o Senhor está abençoando muitas vidas. O Senhor está trazendo a consciência de cada um de nós, o teu querer e a tua vontade. E é por isso que eu te agradeço, glorifico em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor.